O Tarcísio trouxe outra questão recorrente. É muito estranho que a explicação seja a da época em que foram escritas essas mensagens. Fica a pergunta: os espíritos ditos superiores não sabiam que tudo se modificaria? Essa pergunta suscita diversas questões. Primeiro, o nosso entendimento a respeito de mediunidade. O espírito não toma a mão do médium e escreve como se pensava. O médium traduz o que lhe vem à mente ou o que ele sente do espírito com base nos seus próprios recursos. Todo o conteúdo mediúnico é limitado ao contexto social onde ele é produzido. Segundo, nem tudo que consta nos livros de Allan Kardec veio de espíritos superiores. Ele atribuía o projeto do espiritismo aos espíritos superiores, ou seja, homens ilustres já falecidos. Mas para compor seus livros, ele usava textos de espíritos de diversas condições. Terceiro, os espíritos sabiam que tudo se modificaria, mas não como se modificaria. Porque não existe um futuro pronto. O futuro é criado por nós, a cada momento. O formato de perguntas e respostas no Livro dos Espíritos é mais um recurso didático. Kardec compôs o texto a partir do que ele obtinha nas sessões mediúnicas ou de relatos que chegavam pelos correios. Ele selecionava, melhorava a redação, excluía trechos, juntava textos diferentes para que a ideia ficasse compreensível. Existem pesquisas acadêmicas a respeito do modo como Kardec escreveu seus livros. Ele publicava na Revista Espírita as comunicações que ele obtinha na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também o que chegava para ele de diversos países. O que era mais relevante, ele incluía depois nos seus livros. Eu demonstro isso com dados consistentes nesse livro, Contextualizando Kardec, do século XIX ao XXI. É interessante observar também a biografia dos espíritos que assinam as mensagens da época. O Carlos Sete fez também uma pesquisa a respeito dos médiuns e das médiuns que cooperaram com Kardec. Eram médiuns como os de hoje, não tem nada daquilo de meninas de 13, 14 anos. Isso são lendas que surgiram mais tarde. A grande contribuição de Kardec foi a proposta de investigar a nossa realidade espiritual mediante métodos científicos e filosóficos consistentes e deduzir daí as implicações para a nossa vida em sociedade. E ele fez o que era possível para sua época. Para ele, o Espiritismo ajudaria a abrir caminho para uma profunda transformação da sociedade, pondo fim ao regime do egoísmo e criando uma nova ordem social regida pela solidariedade e pelo cuidado com o próximo. Por mais que seus livros estejam recheados de textos mediúnicos, não há dúvida de que é ele mesmo o autor. O resto é lenda que não se sustenta.